Como está proposto, o assunto de hoje é sobre família. Eu quero pedir aos irmãos que abram o livro de Jó. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a história de Jó e a sua experiência familiar. Capítulo 1. Nós leremos os versos 1 ao verso 5. Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Dizem assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar? Deus, que bom estarmos na Tua casa para Te bendizer e render louvores ao Teu santo nome. Pois não há ninguém na face da terra nem nos céus semelhante ao Senhor e digno de receber a adoração do Seu povo. Nós temos prazer de estar na Tua casa e de cantar esses louvores. Mas também, Senhor, temos prazer em ouvir a Tua palavra. E aqui estamos com os nossos corações abertos, desejosos por ouvir a Tua voz. E Te pedimos que pelas Tuas ricas misericórdias nos edifiques e nos orientes, ó Deus, segundo a Tua santa palavra, para que as nossas famílias sejam devidamente edificadas e guiadas para o louvor e para a adoração do Teu santo nome. Nós rogamos ao Senhor, mais uma vez, pelas crianças que estão sendo ensinadas ali, que elas recebam, Pai, a Tua palavra de bom coração e possam crescer aprendendo a Te amar desde cedo. Dá a nós, pais, dá a nós, igreja, autoridade, estratégia, alegria, firmeza para conduzir os nossos filhos segundo a Tua santa palavra. Carecemos da Tua sabedoria e por ela rogamos que o Senhor dispense sobre nós nesta noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sem dúvida alguma, os filhos são uma grande bênção. Sem dúvida alguma, são os bens mais valiosos que nós temos. Não é à toa que o Salmo 127, salmo que foi lido aqui na nossa liturgia, diz que os filhos são uma herança do Senhor. O que nós podemos receber da parte do Senhor, a parte da nossa salvação, obviamente, como o bem mais valioso. O Salmo 127 diz que os filhos são uma herança do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 128, o salmo seguinte, ali também reconhecemos que o homem que teme ao Senhor, ele é enriquecido, ele é abençoado com os filhos em torno da sua mesa. Veja como os filhos expressam e demonstram a bênção de Deus. Ter filhos, de fato, é uma grande bênção. Aqueles que ainda não tiveram, é salutar, é legítimo, é verdadeiro que no coração haja esse anseio para que Deus dê filhos, porque filhos, sim, eles dão trabalho, eles exigem muitas responsabilidades, mas eles, de fato, são uma bênção que Deus nos dá. Contudo, infelizmente, muitos de nós, como pais, apesar do reconhecimento bíblico que temos a respeito do valor dos nossos filhos e da maravilhosa bênção de estar sentado numa mesa com a esposa e os filhos tomando uma refeição juntos, nem sempre nós nos preocupamos e nos esforçamos suficientemente para formar os nossos filhos do ponto de vista espiritual, de educá-los no caminho do Senhor, a fim de que eles amem e sirvam ao Senhor desde cedo, com toda a sua vida, com todos os seus recursos, para que saibam resistir também às tentações. Muitos filhos crescem em ambientes onde não aprendem desde cedo
a resistir às tentações quando elas vêm. Quantos de nós também deixamos de ensinar aos nossos filhos a viverem uma vida diferente daquela que os homens, na falta do temor do Senhor, estão vivendo no mundo? Apesar de todo o reconhecimento que temos sobre a importância da nossa família, muitos pais são negligentes na educação dos seus filhos. Não mostram a gravidade do pecado, não mostram o caminho da retidão, não mostram na sua educação a disposição para corrigi-los, a fim de que assim andem na presença do Senhor. Por isso, acabam crescendo ao lado de pais crentes, sem nunca terem lido a Bíblia. Filhos que crescem dentro de um lar cristão, no meio de um pai e de uma mãe cristãos, tementes a Deus, que amam o Senhor, mas ao mesmo tempo não leem a Bíblia. Filhos que crescem sem disciplina regular de oração, sem intimidade com Deus, sem se importarem com a igreja e com a escola dominical. Quantos filhos estão abandonando a igreja porque os seus pais não ensinaram o valor, a importância, o compromisso, o prazer, a alegria de se dirigir à casa do Senhor? Quantos filhos crescem sem firmeza para discernirem e se desviarem da imoralidade, amedrontados diante da necessidade de darem testemunho de Cristo a outras pessoas? Não têm forças para darem testemunho de Cristo a outros que estão em sua volta. São mais entusiasmados com as coisas deste mundo do que com as coisas celestiais. É fato, irmãos, que, embora tenhamos um bom reconhecimento bíblico sobre o valor dos nossos filhos, na prática muitos pais estão ensinando e se dedicando muito mais a educar os seus filhos, a valorizar as coisas materiais, a ascensão profissional, a terem um status reconhecido na sociedade, do que propriamente ter a sua vida alinhada com a vontade de Deus, rumo à Canaã celestial que o Senhor prometeu a todos nós. E eu concordo com Lutero quando disse que a maior e mais nobre obra e o serviço mais importante que podemos prestar a Deus na terra é trazer outras pessoas, especialmente aquelas que nos são confiadas ao conhecimento de Deus pelo Santo Evangelho. Lutero reconhecia que nós viemos ao mundo sem absolutamente nada, mas que podemos nos acompanhar e nos fazer acompanhar de pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho, especialmente aqueles que Deus nos confiou. E os nossos filhos estão sob os nossos cuidados. A educação cristã, ela se ocupa primeiramente com a educação do filho para morar no céu. Ensina o filho a contemplar e a esperar a volta do Senhor Jesus para viver na presença de Deus por toda a eternidade. Nisto se baseia a educação cristã. E a bússola, a guia, é a palavra do Senhor. E Lutero entendia muito bem essa verdade de que os pais precisam educar os seus filhos a contemplar os valores celestiais, a viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E eu gostaria de destacar na passagem que nós lemos o quanto Jó estava comprometido em manter os seus filhos no temor do Senhor, demonstrando como nós, pais, podemos aprender com ele sobre a liderança espiritual de nossos filhos. E essa é uma passagem riquíssima da palavra de Deus que tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é aquilo que está no verso 1 ao verso 3, como o livro descreve Jó. E aqui a preocupação do autor é de demonstrar quem era Jó, qual era a sua origem, qual era a sua condição, e nós facilmente nos identificaremos com ele. Primeiro diz que ele era morador de Uz. Fala também sobre o seu caráter. Ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha uma vida reta diante do Senhor, comprometida com Deus. Ninguém é capaz de ensinar aos seus filhos um caminho que ele ainda não está percorrendo. Ninguém pode ensinar os seus filhos a amar a Deus se ele não amar a Deus primeiramente. Daí a importância e a lógica do próprio texto em apresentar que Jó, apesar de um morador de uma cidade tão pequena, na região do Oriente, no norte hoje do estado de Israel, Jó ele é apresentado como um homem reto,
um homem que se desviava do mal. Ele via as oportunidades de promiscuidades, de corrupções, de blasfemas. Ele estava diante de uma sociedade, no meio de uma sociedade, onde ele era provocado de todas as formas. Mas Jó passava a sua vida se desviando daquilo que era mal, daquilo que envergonhava o nome do Senhor. E assim ele demonstrava a sua retidão. Sua condição familiar era de um homem casado. Nós lemos isso no capítulo 2, especialmente no capítulo 2, verso 9. Diz, então, a sua mulher, Jó, além dos filhos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, Jó, ele era um homem casado. Então, era talvez o típico israelita descrito no Salmo 128, que está sentado a uma mesa, no temor do Senhor, desfrutando da alegria de ver tantos filhos, a sua esposa e tantos filhos em volta da sua mesa. O texto aqui ainda fala sobre a condição socioeconômica de Jó, no verso 3. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois. Quando fala 500 juntas de bois, são pares, de bois. E esses bois não eram bois comuns, eram bois que eram dedicados ao trabalho, eram bois muito valorizados. Então, a descrição aqui, a quantificação de 500 juntas de bois, é uma quantificação relacionada com o poder econômico de Jó. Diz que ele tinha 500 jumentas, inúmeros funcionários, de maneira, como diz o próprio texto, que este homem era o maior, e este maior aqui diz respeito à reputação socioeconômica dele. Ele era o maior de todos do Oriente. Jó era um homem muito rico. Era um homem que estava seguro nas suas posses. Ele tinha estrutura. E todas essas informações são importantes para nos convencer que, mesmo tendo uma família grande diante de tantas responsabilidades fora de casa, Jó não usou suas ocupações profissionais como razões para se omitir do cuidado de seus filhos. Era um homem que tinha todas... Imagina, irmãos, a situação dele. Quantos bens, quantos funcionários, quantas responsabilidades. Este homem, ele não usou das suas ocupações profissionais como motivo para se omitir da sua responsabilidade familiar. E aí nós entramos agora no verso 4. Verso 1 ao verso 3 descreve a condição de Jó, a realidade dele. Agora o verso 4. Qual era o seu ambiente familiar? Verso 4 diz que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Esse era um ambiente familiar de Jó. Ele criou os seus filhos para que cultivassem a harmonia na família. Grande, irmãos, é a frustração de pais que não foram capazes e que não estão cuidando para que os seus filhos cresçam em harmonia uns com os outros. É triste ver como em muitos lares, e aí você com certeza vai se lembrar, talvez do seu próprio lar, talvez de pessoas próximas a você, onde filhos foram criados com desavenças e brigas uns com os outros. Não havia carinho, não havia respeito, não havia amor, e hoje estão completamente separados, sem harmonia. A frustração para qualquer pai e para qualquer mãe cristãos deve ser muito grande. Deve, não no sentido da possibilidade, deve no sentido de dever mesmo. Devem se sentir frustrados, porque isto é realmente uma tristeza para qualquer família. Mas Jó, como ele criou seus filhos de maneira que entre eles havia harmonia. Eles tinham o hábito de ir às casas uns dos outros. Seus filhos tinham tanta consideração e sensibilidade por suas irmãs, numa cultura oriental, no sistema patriarcal, onde o homem era visto como sendo o mais importante e era humilhante tratar em público com mulheres, os seus filhos, eles tinham tanta consideração e sensibilidade pelas suas irmãs, que eles não admitiam sequer se reunir para banquetear sem que as suas irmãs estivessem presentes. E isso nos chama a atenção, meus irmãos, numa sociedade dominada por homens. Tamanha era a harmonia, o carinho e o respeito entre os filhos de Jó. Tudo isso indica que Jó e sua esposa haviam criado uma família amorosa, haviam criado uma família unida, que se importava e tinha prazer de estar uns com os outros.
Assim era a preocupação de Jó, também da sua mulher. A liderança espiritual de Jó não considerava apenas disciplinas religiosas, como muitas vezes nós traduzimos. Achamos que a educação cristã é obrigar apenas o filho a vir para a igreja, é obrigar que o filho tenha disciplinas de leituras da Bíblia e também de oração, é obrigar que os filhos cumpram certas regras do ponto de vista religioso. Mas a experiência de Jó e da sua mulher na educação dos seus filhos mostra que não se trata apenas de disciplinas religiosas, mas também de vida social, de confraternizações familiares, com banquetes, comidas e bebidas. Como é bom poder reunir a família em torno de uma mesa farta, mesmo sem a presença de convidados, apenas o marido com a sua esposa e os seus filhos, tomando uma refeição especial juntos. Isto é importantíssimo do ponto de vista da formação espiritual. E nós vemos o reflexo disso nos filhos de Jó. Jó, eles tinham o interesse de se reunirem entre eles e de chamarem também as suas irmãs, para que com eles participassem desses momentos de confraternização, e tudo isso estava integrando a formação espiritual da casa de Jó. Tudo era feito sob a supervisão e limites estabelecidos por Jó, cujos valores o identificava, como já vimos aqui, como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Os seus filhos faziam festas, eles banqueteavam, eles se alegravam, mas tudo isso estava acontecendo sob a supervisão de um pai temente a Deus, que estava acompanhando todos os passos dos seus filhos, discretamente ou não. Jó era aquele que estava supervisionando a vida de seus filhos. Notemos a relação entre a paz em seus relacionamentos e a santificação dos filhos. Essas necessidades não são separáveis, mas complementares. O verso 4 diz claramente sobre a vida social dos seus filhos. No verso 5, nós vemos agora sobre as disciplinas espirituais a que esses filhos eram submetidos. Para Jó, tanto essas questões de relacionamentos, de confraternizações e a santificação faziam parte do plano da sua educação. Imaginemos como seria, por exemplo, uma família desunida, sem paz uns com os outros, enquanto seus membros dizem ter paz com Deus e na igreja. Não seria conflituoso para nós ter paz com Deus, ter paz com a igreja, mas quando nós entramos dentro de casa, nós não temos a mesma paz entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e seus pais, entre irmãos. Quão seria frustrante para todos nós nos alegrar na casa de Deus, celebrar a comunhão cristã, mas chegar em casa e sofrermos o impacto de um ambiente onde não há harmonia, onde não há liberdade para conversar, sorrir, para desfrutar da amizade e da companhia uns dos outros. Agora, o contrário. Imaginemos como seria se em casa todos fossem unidos e afetuosos, mas seus membros desprezassem a palavra de Deus e vivessem afastados da comunhão com o Senhor e com a igreja. Vamos inverter essa experiência agora. Seria tão desastroso, meus irmãos, como a experiência de alguém que tem paz com Deus e na igreja, mas não tem dentro de casa. Ter essa paz dentro de casa, essa harmonia, essa alegria, mas ao mesmo tempo ter membros da família afastados dos caminhos do Senhor. Ainda mais para nós que temos consciência do que diz a palavra de Deus e do destino para o qual nós estamos caminhando. Alguns para a eterna presença de Deus, outros banidos, para serem banidos da presença de Deus. Quão triste seria para nós ver nosso cônjuge, nossos filhos afastados dos caminhos do Senhor. Os filhos de Jó tinham paz entre si e as suas vidas eram santificadas a Deus. Uma coisa estava relacionada com a outra. O diferencial nisso tudo era a postura que Jó assumia na sua família, promovendo a harmonia dos relacionamentos uns com os outros e também com Deus. Ele era um gestor da sua casa.
Ele cuidava para manter a sua família no caminho do Senhor, vivendo na mesma retidão que ele vivia e, ao mesmo tempo, promovendo entre eles bom relacionamento, harmonia e paz dentro de casa. Por fim, nós vemos, além do histórico de Jó, da origem de Jó, da condição de Jó, vimos agora no verso 4 o ambiente familiar, mas agora no verso 5. Por fim, vemos Jó assumindo a liderança espiritual de seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção para o modo como Jó estava tratando essas questões. O verso 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, era a disciplina dele, era o hábito dele, era a rotina dele. Ele o santificava depois das celebrações, por reconhecer que tinha responsabilidade diante de Deus por toda a sua família. Ele não esperava pela sua esposa, ele não pedia para que a sua esposa fizesse isto. Não, ele assumia para si a responsabilidade de santificar os seus filhos, de mantê-los justificados os seus pecados diante de Deus através de holocaustos. Jó, ele assumiu para si a responsabilidade como um homem crente dentro de casa, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem reto, um homem íntegro. E no seu temor e na sua condição, ele olhava para os seus filhos e dizia: os meus filhos são responsabilidade minha. E eu não quero que os meus filhos sejam criados longe dos caminhos do Senhor. Eu não transferirei para a minha mulher, eu não transferirei para os meus funcionários, eu chamarei para mim a responsabilidade de conduzir os meus filhos. Então ele oferecia holocaustos para cada filho, 10 sacrifícios ao todo, e por causa desses sacrifícios, alguns poderiam supor que as celebrações dos seus filhos eram imorais. Talvez, lendo o texto, tenhamos por dedução a ideia de que Jó estava fazendo aqueles sacrifícios porque os seus filhos, nas festas, eles estavam blasfemando contra Deus e fazendo aquilo que era impróprio na presença do Senhor. Mas a Escritura não diz que elas eram moralmente erradas ou pecaminosas, aquelas festividades, aqueles banquetes. Jó fazia isso preventivamente, porque o próprio texto diz, no meio do verso 5, talvez tenham pecado. Então, a atitude de Jó era uma atitude preventiva. É mais fácil prevenir do que remediar, né? É mais fácil prevenir do que remediar. Então, preventivamente, Jó cuidava dos seus filhos. Ele não ficava apostando para ver até onde ia dar. Ele não ficava observando para ver até onde seus filhos iam caminhar. Não, ele já agia de forma antecipada. Ele já antecipava problemas. Ele agia preventivamente. Ele fazia isto para o caso de terem cometido algum pecado ou de alguma forma blasfemado contra Deus durante as festividades. É muito, muito fácil para nós, quando estamos passando por um grande sofrimento, blasfemarmos contra Deus, reclamarmos, murmurarmos, tratarmos Deus como se Deus estivesse sendo injusto a despeito de tantas bênçãos e inúmeras bênçãos que Ele já nos concedeu na história da nossa vida. Mas também é muito fácil para nós, quando todas as coisas estão concorrendo para os nossos interesses, nos esquecermos de Deus e começarmos a pensar que o sucesso da nossa vida e certas conquistas se deram por causa da nossa inteligência, do nosso esforço, da nossa estrutura, e nos esquecermos de Deus. Então, naquelas festividades, Jó tinha preocupação de que seus filhos talvez se esquecessem de Deus e falassem coisas que desonrassem o nome do Senhor, o que o texto chama de blasfêmia. Nessas ocasiões, as pessoas elas podem se descuidar com seus pensamentos, com as suas palavras, com seus comportamentos, enquanto se divertem. Seus filhos podem não ter pecado abertamente ou propositalmente, mas como um pai piedoso e que se preocupava com a vida espiritual de seus filhos, julgando que poderiam ter se comportado inadequadamente, Jó
não hesitava em oferecer sacrifícios ao Senhor. Conforme lemos lá em Levítico, no capítulo 1, esses eram sacrifícios que Deus exigia para perdão de pecados. Estes holocaustos, eles eram feitos para expiação de pecados. Jó foi um pai exemplar. Ele temia, ele servia, ele amava a Deus e provava isso em seu comportamento cotidiano. Ele poderia ter prejudicado seus filhos com as seduções às riquezas, com a quantidade de facilidades, o acesso tão fácil a todos os interesses do seu coração e, quem sabe, a própria liberdade que as riquezas e a boa estrutura pode oferecer. Em vez disso, estabeleceu um exemplo piedoso para seus filhos. Poucas pessoas estão preocupadas com o fato de seus filhos pecarem. Poucos pais estão preocupados com aquilo que os seus filhos estão vendo na internet, com o que seus filhos estão acessando no celular, com aquilo que seus filhos estão fazendo nos seus relacionamentos, as conversas que eles estão tendo, onde eles estão frequentando, com quem que eles estão andando, que tipo de roupa que eles estão usando, quais são os projetos de vida que eles têm para o futuro, como eles estão lidando com a palavra de Deus, como eles estão lidando com as orações, como eles estão lidando com as inclinações do seu coração em face das tentações, como eles estão lidando com a igreja e a comunhão com a igreja. Poucos pais, infelizmente, têm essa mesma preocupação que nós, irmãos, lamentavelmente, vemos na vida de muitos pais. Nada substitui tão grande riqueza de ter filhos vivendo em harmonia uns com os outros e também santificados na presença de Deus. A história de Jó e a sua maneira de lidar com a sua família tem muito a nos ensinar. E é com essas palavras que eu quero encerrar a meditação nessa noite. Os nossos filhos, eles têm basicamente 3 grandes necessidades. Eles têm a necessidade de autoridade, eles têm a necessidade de disciplina e eles têm a necessidade de afeto. Os filhos precisam aprender desde cedo que dentro de casa existe uma ordem funcional que Deus estabeleceu. E dentro dessa ordem funcional, o pai é a autoridade máxima. E os filhos precisam aprender a respeitar os pais. Não apenas o homem, mas também a mãe, considerando o homem como sendo aquele que detém maior autoridade dentro de casa. A partir do momento que os nossos filhos perdem a noção da autoridade estabelecida dentro de casa, eles passam a se comportar como se eles fossem a autoridade dentro de casa. E aí eles não obedecem, eles não respeitam, aí eles não cumprem disciplinas, regras. Eles simplesmente vivem de acordo com o que eles querem viver. E os filhos precisam aprender desde cedo que dentro de casa existe uma autoridade e essa autoridade precisa ser respeitada. Se os filhos não aprenderem a respeitar os pais dentro de casa, eles não respeitarão autoridades fora de casa e não respeitarão a autoridade do Senhor. É dentro de casa que os filhos precisam aprender o conceito bíblico de autoridade. Mas os filhos, eles não precisam apenas da autoridade. Os filhos também precisam de disciplina, precisam de ordem. E disciplina eu não me refiro ao castigo físico apenas. Eu me refiro, irmãos, a rotinas estabelecidas que promovem e facilitam os nossos filhos a terem maior produtividade durante o dia. Os nossos filhos precisam entender que a vida de um adulto ela é bastante exigente. E a vida cobra e cobra muito caro. E se nós não aprendermos a lidar com horários, se nós não aprendermos a lidar com responsabilidades, se nós não tivermos momentos adequados para cada necessidade no decorrer do dia, no decorrer da semana, a vida dos nossos filhos vira uma bagunça diante dos nossos olhos. Aí eles não têm horário para dormir, aí eles vão dormir tarde, vão acordar cedo, com os olhos pesados, com dificuldades de concentração, não vão aprender adequadamente na escola, vão ter dificuldades no aprendizado, vão chegar em casa, vão comer todo dia em um horário diferente. Tudo isso vai desordenando a vida dos nossos filhos e tornando a vida dos nossos filhos paralela à realidade que a vida vai exigir e vai cobrar caro depois. Os nossos filhos precisam de autoridade, precisam de disciplina e também precisam de afeto. Se a vida fosse resumida apenas ao cumprimento de regras, ela seria muito sem graça. Mas Deus, na sua sabedoria bíblica, nos orienta a abraçar os nossos filhos, a falar palavras de carinho aos nossos filhos, jamais gritar com eles,
jamais xingar os nossos filhos, mas abraçá-los, beijá-los, mostrar que nós amamos os nossos filhos. Onde não há afeto, há desrespeito. Onde há desrespeito, há quebra de confiança. Onde há quebra de confiança, há quebra de relacionamento. O afeto, o amor, é o que constrói a identidade moral dos nossos filhos também. Nós vemos na história de Jó como os filhos, eles se amavam. Os irmãos eram amigos uns dos outros. Por que que eu farei um churrasco na minha casa e não chamarei os meus 9 irmãos? Não, todos eram convidados e eles banqueteavam. Eles bebiam juntos, eles se alegravam e tudo estava acontecendo sob o olhar atencioso de um pai piedoso. É importante que cresçamos e eduquemos os nossos filhos a terem afetos, terem demonstrações de carinho uns com os outros. Todas essas necessidades, quando equilibradas, favorecem o mínimo de educação bem direcionada. Pais, especialmente homens cristãos, precisam urgentemente assumir a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Deus haverá de cobrar de mim, como pai, e Deus haverá de cobrar de você, como pai, a educação dos seus filhos. Muito mais do que Deus haverá de cobrar das mães, Deus haverá de cobrar de nós, homens dentro de casa, conhecedores da palavra do Senhor e professos tementes a Deus. Os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade. E nós precisamos nos levantar nessa geração como homens fortes, corajosos, destemidos, preparados para enfrentar os nossos próprios interesses, preparados para enfrentar todos os inimigos fora da nossa casa, para proteger os nossos filhos e encaminhá-los no caminho da verdade. Esta é uma responsabilidade intransferível e que deve ser assumida por todos os homens crentes e tementes a Deus e que conhecem a sua palavra. Assim como nós vemos na estrutura da família de Jó. Jó era um homem casado e tinha 10 filhos, mas ele não transfere a sua responsabilidade para ninguém. Pelo contrário, ele assume a sua responsabilidade. Sendo um verdadeiro homem íntegro e temente a Deus dentro de casa. Esta é uma responsabilidade nossa. Não podemos esperar dos nossos filhos o que nós não oferecemos. A educação cristã começa comigo. A educação cristã começa com você, sendo um homem comprometido com a palavra de Deus. Se os seus filhos, sua esposa, nunca te vê orando, lendo a Bíblia, valorizando a comunhão cristã, agindo de uma forma honesta nos seus negócios, no trato com as pessoas, reagindo à ofensa de maneira bíblica, exercitando o perdão, socorrendo os necessitados, nunca te vê orando por aqueles que estão padecendo, como esperar que os seus filhos e a sua esposa pensem e ajam diferente? Jó é apresentado antes de toda a sua história como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Porque esta era a base da sua liderança espiritual dentro de casa. E Deus requer de cada um de nós que, primeiramente, o amemos de todo o nosso coração, para transmitirmos às futuras gerações este amor com o qual nós aprendemos com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se analisarmos bem a história do povo de Israel, o povo sai do Egito, recebe as leis, recebe os mandamentos, se desvia aquela geração dos mandamentos do Senhor, e por causa do seu desvio persistente, a segunda geração ela é punida no deserto e padece do deserto, morre no deserto. A terceira geração que entra na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, é uma geração que vai se perder completamente. E aí nós temos o período dos juízes. Veja que em no máximo 3 gerações, a terceira geração se perde, se nós não nos levantarmos destemidamente nesses dias e assumirmos o encargo de conduzir a nossa família na presença do Senhor, transmitindo a verdade, transmitindo a palavra do Senhor. Se nós não transmitirmos isso aos nossos filhos, eles pagarão um preço muito alto nas suas próprias vidas.
A sua geração sofrerá por causa da nossa omissão e por causa da nossa negligência. E a história de Israel está aí para nos advertir. Primeiramente, irmãos, precisamos ser exemplos de integridade dentro de casa. Exemplos de integridade e de temor do Senhor dentro de casa. Em segundo lugar, é necessário equilibrarmos a nossa agenda entre compromissos fora de casa e dentro de casa e definitivamente pararmos com as desculpas de que eu não tenho tempo para a minha família. Ora, se você não tem tempo para aquilo que é a sua principal responsabilidade, a favor de tudo que você está correndo atrás hoje na sua vida, são coisas que vão passar. Você está correndo atrás de pura vaidade, porque os bens mais preciosos que Deus te confiou como herança são os seus filhos. E precisamos equilibrar a agenda entre compromissos fora e dentro de casa. A família requer múltiplas atenções e cuidados, não apenas de contas pagas, mas principalmente de tempo e convivência diárias. Nós vemos isso na história de Jó. Seus filhos estavam em festas, ele estava supervisionando. Os filhos chegam, ele faz holocaustos a favor dos seus filhos. Em terceiro e em último lugar, tomando a iniciativa de identificar as necessidades da esposa e dos filhos e assumindo a responsabilidade de conduzi-los no caminho da santificação do pecado e a terem compromisso com a igreja. Por isso, não deixem de trazer os seus filhos ao batismo. Você que tem filhos que ainda não foram apresentados ao Senhor, inseridos num pacto com o Senhor, mediante o batismo, não negligencie este dever. Deus, na história, sempre considerou o povo dele aquele que recebeu o sinal pactual. Este foi considerado como membro da nação de Israel, e sobre o povo de Israel, Deus sempre ordenou a sua bênção. Sempre ordenou a sua bênção. O sinal mudou, mas o princípio continua o mesmo no Novo Testamento. Pelo batismo, somos inseridos no povo de Deus chamado igreja. Então não deixe de trazer os seus filhos ao batismo. Lhes ensine a palavra de Deus em casa. Envolva a sua família nos relacionamentos com a igreja. Preserve a sua autoridade dentro de casa para estabelecer valores morais e espirituais. Não negocie a sua autoridade. Eu não me refiro ao autoritarismo, ao egoísmo. Eu não me refiro aqui ao orgulho dentro de casa. Me refiro a uma atitude piedosa, capaz de influenciar a sua esposa e os seus filhos no caminho do Senhor. Essa é a melhor expressão de autoridade e de firmeza que podemos dar dentro de casa. Que a nossa esposa e os nossos filhos sintam constrangimento de desobedecer uma orientação dada por nós, como homens dentro de casa. É preciso afirmar a nossa autoridade através do nosso caráter dentro de casa. Proteja os seus filhos de perigos que não estejam enxergando nos relacionamentos. Eles estão em desenvolvimento. E é natural que eles não consigam compreender a vida como nós, adultos, compreendemos. E é natural, por causa da sua natureza rebelde, como Mateus mencionou aqui na liturgia algumas vezes, que eles tentem resistir à orientação que você dá como pai, como mãe. Mas é importante você firmar-se na posição que Deus te colocou para mostrar para o seu filho coisas que ele não está conseguindo enxergar neste momento da sua vida. Orientem e vigiem suas condutas, amizades e locais que frequentam. Não deixem os seus filhos entregues a si mesmo, pois como diz a sabedoria bíblica em Provérbios, o filho entregue a si mesmo, ele vem envergonhar sua mãe. Os filhos não podem ser entregues a si mesmos. Eles não podem discernir os caminhos e as ciladas que se escondem diante dos seus pés, mas nós, com a maturidade bíblica que temos, já conseguimos prevenir os nossos filhos de andarem por esses caminhos. Então temos que orientar e vigiar as condutas, as amizades, os locais que eles frequentam, cultivar também diálogos constantes dentro de casa. Se não encontram um ambiente seguro para expressarem seus sentimentos e expectativa com os pais, encontrarão com aqueles que não são os mais adequados. Se os filhos não encontrarem ambiente para conversar com seus pais, podem ter certeza que eles vão encontrar sob a influência de alguém famoso na internet, ou quem sabe amizades na escola, que não são boas amizades. Aliás,
A autoridade para ensinar os filhos jamais pode ser substituída por melhor que sejam os amigos dos nossos filhos. E oremos por cada um deles. Oremos pelos nossos filhos, suplicando o perdão de Deus por causa dos seus pecados, pela conversão daqueles que se encontram perdidos, pela restauração daqueles que se encontram enfraquecidos na fé, por harmonia nos relacionamentos uns com os outros, por seus futuros namoros, por seus futuros casamentos. Oremos por sabedoria para que saibam selecionar e administrar as amizades. Oremos pelos nossos filhos e sigamos o exemplo de Jó, um homem piedoso que fazia expiação pelos pecados dos seus filhos continuamente, porque era do seu interesse ver a sua casa servindo ao Senhor. Oremos.